Bom, começando a nossa aula, sejam todos muito bem-vindos. Continuando os nossos estudos da Lei Complementar 214, nós estamos, como nós sempre falamos, né, verticalizando aquilo que é falado muitas vezes de forma superficial nas redes sociais, que causa uma ansiedade muito grande em vocês. Então, nós resolvemos criar um cronograma de estudos. Nós temos 10 encontros, estamos no sexto, para que nós possamos realmente enxergar os detalhes, enxergar os perigos, onde estão escondidas ali as armadilhas ou até mesmo as possibilidades. Nós não somos detentoras da verdade de forma alguma, estamos construindo isso juntos, o sistema está sendo construído. Há várias críticas em relação a alguns artigos que nós vamos estudar aqui hoje, possíveis questões que podem ser levadas, inclusive, para o contencioso judicial. Então, assim, é realmente um momento da gente debater. Às vezes, a visão, a gente sempre fala, né? Se você pega lá Paulo de Barros Carvalho, quando ele vai falar sobre a interpretação da norma, ele fala sobre um conjunto multifatorial. Então, são vários olhares que juntos transformam uma interpretação que seja coerente e aplicável na nossa economia. Então, esse é o momento que nós estamos, de realmente várias cabeças, olhar para o artigo de lei, cada uma com a sua interpretação e juntos construirmos o sistema, tá? Vocês, e agora entrando aí no tema da nossa aula, podem já ter visto algumas das questões que nós falaremos hoje, porque em relação ao PLP 68, que inclusive foi uma aula que foi ministrada pela Aline, que foi gravado lá atrás, quando nós gravamos sobre a emenda constitucional, nós tínhamos o PLP 68, e a Aline trouxe esse conteúdo de uma forma bem interessante, bem verticalizada também. Então pode ser que alguma coisa aqui se repita, tá? Mas hoje a função aqui é analisar esse tema que antes era o PLP 68, sob a ótica da Lei Complementar 214. Até vi aqui que pulei um número, tá? Mas nós vamos ver sobre a ótica da Lei Complementar. Em relação aos regimes específicos, nós temos dentro do título 5 vários capítulos. Então, aqui eu coloquei para vocês os capítulos, né? Basicamente para que vocês possam enxergá-los como um todo. Então, o que seria esses regimes específicos? O legislador, tentando desenhar um sistema o mais justo possível, aquilo que ele entendeu que tinha particularidades em relação à atividade, ele resolveu dar um tratamento diferenciado. Foi objeto, inclusive, de muita discussão sobre a constitucionalidade ou não, mas já superamos essa fase. Então, se nós pegarmos ali no título 5, nós temos no capítulo 1, nós vamos falar sobre combustíveis, especificamente ali no artigo 172 e assim por diante. Aí nós, olhando ali o capítulo 2, nós teremos os serviços financeiros, planos de saúde, concurso de prognósticos, operações com bens imóveis, cooperativas, bares e restaurantes, sociedade anônima de futebol e operações alcançadas por tratados internacionais. Para vocês se guiarem, caso vocês estejam com a lei complementar em mãos, esses são os dispositivos, mas nós falaremos deles, vou trazer eles aqui para vocês com os comentários, tá? Bom, começando pelo combustível. O que nós temos aqui em relação aos combustíveis? Então, o artigo 172, ele traz lá a relação daquilo que ele entende como combustível, mas para nós, o que importa? Se você olha o caput do artigo 172, ele traz que vai incidir, então, IBS e CBS uma única vez sobre as operações. Quando vocês olham esse uma única vez, nós temos aqui um regime de tributação monofásico que se nós fizermos um paralelo com o sistema atual, é a mesma sistemática do PIS e COFINS e a mesma, o mesmo racional para a substituição tributária para frente, né, o ICMS-ST. Algo que também foi questionado em razão da sua essência da não cumulatividade. Então, na essência, ele é não cumulativo, como vocês sabem, mas aí a gente começa a olhar com mais detalhe, e aí até numa visão mais jurídica da coisa, que, portanto, nós não teremos a possibilidade de creditamento por uma questão lógica, né? Se eu não vou recolhendo durante a cadeia, eu não tenho como, se eu não recolhi, eu não tenho como compensar. E aí, se a gente começa a olhar sob essa ótica,
nós temos aqui uma questão. Mais para frente vocês vão ver que é vedado a possibilidade de creditamento, né? Exceto nos casos em que ele for insumo ou, de qualquer modo, consumido no âmbito da atividade onerada, tá? Então, um exemplo aqui é na atividade de transporte. Nesse caso, ele vai ser insumo da atividade de transporte, que é uma atividade onerada pelo IBS-CBS, portanto, ele serve como crédito. Aqui, se a gente dele combustíveis, ele é calculado por meio daquela alíquota ad valorem que nós temos, ou seja, são percentuais de uma base imponível economicamente dimensionada, ou seja, eu dimensiono através de um cálculo qual que é a base de cálculo e coloco então essa alíquota, que é uma alíquota que a gente chama de ad valorem, tá? Uma crítica aqui que eu trago para vocês de um olhar formalista da lei complementar. Olha a expressão que eles utilizam, né? Eles falam o seguinte, que as alíquotas, elas serão divulgadas pela União e pelo Comitê Gestor. Mas você mas ele não deixa claro, não deixa explícito quem que vai fixar essas alíquotas. O que para nós, né, aquela história, né? Cachorro que é picado por cobra tem medo de salsicha. Quem vai fixar? De quem é a competência para fixar essas alíquotas? Uma coisa é divulgar as alíquotas, vai ser divulgada pela União, mas percebam que se você olha no conceito da palavra, divulgar é muito diferente de fixar. E considerando a Constituição, nós teríamos aqui que ter uma lei ordinária para essa fixação. Então, eu não tenho essa resposta para vocês ainda sobre quem vai fixar, tá? Ficou nebuloso esse ponto. Até pesquisei nos artigos do Hugo de Brito Machado, também não tem nada sobre esse quem vai fixar, mas ele fala apenas em divulgar. Um ponto positivo é que essas alíquotas elas deverão observar o princípio da anterioridade nonagesimal e a do exercício. Então, as duas anterioridades elas serão observadas nesse caso, tá? Então, ponto positivo aqui para o legislador. Mas o ponto aqui de discussão é justamente quem vai fixar essas alíquotas. E, gente, sabendo que combustível, a nossa economia, ela é basicamente ela depende do setor rodoviário, né? Se você olha para os transportes de mercadorias, eles dependem do combustível. E isso tem um impacto muito grande. Então, dá uma preocupação muito grande de quem vai ser o responsável pela fixação dessas alíquotas sob um viés econômico, né? Ontem que a gente estava no evento de transação, que foi o debate entre contribuintes e o fisco, algo que foi falado reiteradamente foi sobre isso. O nosso sistema tributário, ele tem um viés econômico muito forte, né? Então, por conta disso, que existe essa preocupação. Ah, Thalita, mas o contribuinte não vai ser pego de surpresa por conta da previsão no próprio dispositivo da lei complementar de que serão observadas os princípios da anterioridade. Menos mal, mas a gente fica com medo, né? Aí aqui aquilo que eu já antecipei para vocês. O artigo 180, ele traz expressamente que é vedada a apropriação de créditos em relação às aquisições de combustíveis. Lembrando que o sujeito passivo desse dispositivo aqui, deste capítulo, vai ser lá os importadores, os produtores, quem está no início da cadeia, a refinaria, tá? E depois as próximas aquisições eu não pago, portanto eu não gero crédito. Então essa foi a ideia do legislador quando ele trouxe essa vedação. E aí ele trouxe também a exceção, né? O que fica muito justo. Então, se eu for consumir esse combustível em razão da atividade onerosa que eu tenho seguinte, por exemplo, empresas de transporte, eu tenho direito ao crédito, tá? Então isso já não vai ser mais discutido. Só tem uma pessoa aqui que está colocando isso. Tá ativando e desativando o mudo. Peraí, deixa eu tentar multar aqui.
Isso aí. Bom, sobre os serviços financeiros, gente, aqui a gente teria muitas coisas para falar e eu já vou até me adiantar em relação ao tema, tá? A nossa ideia hoje é trazer uma visão geral sobre esses serviços específicos. Nós vamos verticalizar, ver pontos de discussões aqui, mas a ideia é que depois, ao longo aqui dos próximos meses, especialistas em cada assunto venham abordar os temas, como foi o caso de bens imóveis, que nós trouxemos o auditor Jefferson para falar com vocês, e inclusive a visão dele do outro lado da mesa sobre essas questões, tá? Mas hoje aqui a ideia é de todo mundo ficar na mesma página, não ser surpreendido por cliente ou por quem quer que seja, mostrar o conhecimento e mostrar autoridade sobre esse tema, tá? Falando de serviços financeiros, nós temos alguns pontos também para tratarmos, tá? Algumas atividades que antes eram submetidas ao ISS, agora passam a ser submetidas pelo IBS e pela CBS. O ponto que eu vi aqui de muita discussão é que algumas também terão a incidência do IOF. E aí alguns doutrinadores questionam se não teria aqui a bitributação. Eu entendo que dá para encaixar a bitributação nesse sentido. E aí a gente levar isso para o judiciário para não ter incidência, portanto, ou do IBS, ou da CBS, ou do IOF. E aí a gente tem que analisar em cada caso qual que a gente poderia excluir, aliás, questionar a não ocorrência do fato gerador em razão da bitributação, tá? E aí, se a gente olha no artigo, eu não vou ler aqui tudo para vocês, né? Todas as operações, que são bastante, mas nós temos aqui questões que impactam no nosso dia a dia: empréstimo, financiamento, operações de corretagem, custódia. Isso aqui é do nosso dia a dia. Fundos de investimentos para quem investe, porque no final do dia, esses valores vão incorporar o preço final dessas atividades. E aí, lá no artigo 185, ele estabelece que a base de cálculo do IBS e da CBS será composta das receitas das operações com as deduções previstas no capítulo. A ideia aqui é que realmente seja tributado aquilo, o resultado final da operação prevista, tá? E não somente, e não inchar essa base de cálculo, porque depois nós teríamos as grandes discussões, né, das exclusões da base de cálculo desses tributos. Então, eles já prevendo essas discussões que poderiam ocorrer no futuro, eles já deixaram quais seriam essas deduções. Aí no artigo 186, nós temos que as receitas de reversão, e esse aqui é um ponto importante para nós, para todos nós, de provisão e de recuperação de crédito baixados como prejuízo, comporão a base de cálculo do IBS, desde que respectiva provisão ou baixa tenha sido deduzida da base de cálculo. O que significa isso? Então vamos entender esse dispositivo. Imagina que nós tivemos um ingresso de uma importância nova no nosso patrimônio, tá? Vamos considerar uma empresa. Essa e uma parcela dessa provisão, então, por exemplo, ingressou 100 mil reais. E uma parcela desses 100 mil reais, vamos supor 10 mil reais, foi provisionada como uma despesa futura. Um encargo, uma taxa, enfim, qualquer despesa futura. E aí a empresa, na sua contabilização, ele deixou provisionado, então, como uma despesa futura. Vamos supor que na data do pagamento dessa despesa, ela não aconteceu, não teve a necessidade de pagamento. Então, esse valor que estava provisionado, ele reverte para o caixa da empresa. Neste caso, não há o ingresso de uma riqueza nova, desde que quando ingressou 100, eu paguei IBS e CBS sobre o 100, provisionei 10. Esses 10 voltou para o caixa da empresa, tá? Não estou falando tecnicamente, mas é só para a gente ilustrar isso, deixar todo mundo, para que todo mundo compreenda. Eu já paguei o IBS e o CBS sobre ela. Ela só está voltando para o caixa porque eu não tive essa despesa. Então, eu não vai incidir sobre ele novamente, sobre esses 10 novamente. Agora, vamos supor que essa provisão, esses 10, eu tenha decidido da seguinte forma na minha contabilização.
Eu vou recolher sobre 90, porque 10 vai ser uma despesa dedutível, por exemplo, então eu não vou pagar sobre ele. E aí ele retorna. Veja, eu só paguei sobre 90, então sobre esses 10 eu tenho que recolher. É isso que está previsto nesse artigo, tá? Quando a gente fala do artigo 189, então eu estou trazendo aquilo que chama mais atenção para vocês. Artigo 189. Quando ele traz aqui, ó, o caso não haja previsão em contrário neste capítulo, as alíquotas da IBS e CBS incidentes sobre serviços financeiros serão aquelas fixadas de acordo com as regras previstas no artigo 233 e a partir de 2034 aquelas fixadas. Qual que é a crítica aqui? E eu chamo a atenção de vocês. Mais uma vez, quem vai fixar essas alíquotas? Porque quando ele deixa dessa forma e não tem nenhuma outra regulamentação, por isso que assim, eu acredito que a gente vai ter que revisitar essa lei complementar mais vezes conforme as regulamentações forem saindo. Porque ele não traz quem vai fixar. Vai ser o comitê gestor, vai ser a Receita Federal, quem fixa? E aí, se a gente olhar pelo princípio da legalidade, quando não há uma reserva, não está previsto uma reserva para quem vai estabelecer ou fixar isso, então nós temos, em razão do princípio da legalidade, que deve ser fixado por lei ordinária, tá? Então, isso a gente tem que ficar atento. Como que nascem as teses tributárias? É quando não é observado, por exemplo, esse princípio. Então, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, por exemplo, ó, não determinou quem a fixação. E aí lá na frente é fixado e não é por lei, e não tem reserva para isso, reserva legal para isso, é quando nós discutimos no judiciário. Então, isso serve para advogado, serve para contador também, porque é o contador que vai eventualmente operacionalizar isso. Se ele operacionaliza e é algo que, por exemplo, é prejudicial para o cliente, ele pode avisar o cliente para procurar um advogado para discutir judicialmente esse ponto, esse aspecto formal. Por que que a gente está falando que o contencioso vai aumentar significativamente? Porque tudo que é novo, e principalmente da forma que ocorreu a reforma às pressas, tem vícios formais, e vícios formais são discutidos judicialmente, tá? Porque dá margem, inclusive, para onerar o contribuinte. 190, qual que é o ponto que nos chamou a atenção aqui? Ele fala que o crédito do IBS e da CBS nas aquisições de serviços financeiros, nas hipóteses previstas nesse capítulo, serão apropriados com base nas informações prestadas pelos fornecedores ao comitê gestor. O que que ele faz aqui? Ele está condicionando o aproveitamento do crédito ao seu reconhecimento pela administração. E se você olha a emenda constitucional, gente, não é isso que prevê. O crédito, a possibilidade de crédito, ela tem que ser ampla. Ele já traz a questão do split payment. Quando eu tenho split payment e não há o pagamento, ali já é uma condicionante. Mas em qualquer outra hipótese, e aqui não é um caso de split payment, eu preciso ter o direito ao crédito. Eu não posso condicionar ela ao reconhecimento, porque veja, ele transfere mais uma vez para o contribuinte o poder de polícia. Porque ele fala assim: olha, o meu contribuinte só vai ter direito ao crédito desde que o fornecedor, desde que, aliás, tenham sido prestadas informações, desde que elas sejam reconhecidas pela administração. Como é que o contribuinte ele vai agir nessa situação com o poder de polícia? Qual que é o mecanismo que ele vai ter para isso? Então, aqui, por exemplo, não me parece algo que esteja em harmonia com a Constituição. Inclusive, um ponto aqui para nós discutirmos no judiciário se isso não for arrumado, tá? Eu não vejo isso como num aspecto de harmonia com a Constituição, com a emenda constitucional, aliás, com todos os novos princípios que agora fazem parte da Constituição Federal, tá? Não pode ter esse condicionamento do crédito da forma que está sendo. E não é só aqui, tá, gente? Em vários momentos deste título, que é o título 5, nós temos essa questão. Condicionado ao aproveitamento do crédito, a reconhecimento pela administração, ao fornecimento, à informação, tá? Então, nem critério ele trouxe. Qual que é o critério para esse reconhecimento? Porque se a gente deixa na mão da administração, ela vai fazer o que ela quer. Ela vai inventar várias hipóteses, por exemplo, para não reconhecer. Porque daí ela não vai dar o direito ao crédito.
E aí esse valor, e aí a gente tem que sempre pensar, gente, que isso está sendo fazendo parte do preço final de toda atividade. Então a gente está onerando o contribuinte. Então esse é um aspecto. Ah, esse aqui é legal também. Trouxe aqui para vocês porque faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente fala, quando a gente faz um financiamento, normalmente o financiamento, por exemplo, de um imóvel. Quando você vai financiar um imóvel, normalmente o próprio imóvel é a garantia de pagamento, certo? Quando vocês veem leilão da Caixa Econômica Federal, por exemplo, é porque a pessoa fez um financiamento, não conseguiu pagar o financiamento, então ela perde o imóvel, ela volta para a instituição financeira e depois a instituição financeira leva a leilão. O que que esse artigo ele prevê? Quando esse quando essa pessoa que comprou o imóvel, ela perde porque ela não conseguiu pagar o financiamento e ele volta para a instituição financeira, então nesse caso não tem operação sujeita ao IBS e à CBS, tenho que ajustar ali. E aí, se esse banco, essa instituição financeira, leva esse bem a leilão e ele é arrematado por um terceiro, não vai ter incidência também do IBS e da CBS. Agora, vamos supor que o devedor era um comerciante, um contribuinte do IBS e da CBS. Nesse caso, quando ele perde o imóvel, o banco pega ele de volta e leva a leilão. Nesse caso, há a incidência do IBS e da CBS. Então, essa a gente brinca, né? A Aline comentou até no último evento que nós palestramos sobre colocar a lupa na lei, porque quando mais você coloca a lupa, mais você aproxima desses detalhes, mais você vai enxergando várias questões que algumas são complexas e outras que demandam a nossa atenção para que não para não ter erro nas nossas atividades. Em relação a plano de saúde. O que que nós temos aqui? Bom, ela prevê que vai ficar sujeito a esse regime específico, né, de incidência do IBS, seguradora de saúde, administradoras de benefícios, cooperativas operadoras e demais operadoras de plano. Ela tenta trazer uma diferença entre plano de saúde e o seguro saúde, tá? Mas no final, assim, para fins práticos, a gente tem a mesma questão. Então, a base de cálculo será o valor efetivamente devido ao prestador, ou seja, do total recebido pelas atividades, vai excluir receitas que não guardem pertinência e desconta então essas despesas com pagamentos ocorridos. Aqui no artigo 235, no inciso segundo, ele traz as hipóteses de dedução, tá? Gente, é importante que vocês façam a leitura da lei complementar também, para que vocês tenham assim aliás, comecem a ter familiaridade, inclusive com a forma de leitura. Eu vejo que algumas vezes algumas pessoas têm dificuldade de interpretação porque não têm o hábito de fazer a leitura da lei. E aí isso é uma construção, tá? Então, para quem aqui está assistindo essa aula e é novo na área tributária, um recém-formado, é muito importante que você não fique refém apenas de livros. Fazer a leitura do artigo seco de lei é muito importante para o crescimento de vocês, tá? Então ele traz aqui do que seria a dedução. No parágrafo primeiro, ele esclarece que as deduções são os custos assistenciais decorrentes da utilização do plano e do reembolso, tá? Então, por exemplo, utilizou o plano, teve um reembolso, esse valor ele é dedutível para fins da base de cálculo, tá? E aqui, gente, no artigo 237, ele traz então a redução de 60%. Ele também estabelece que vai ser as alíquotas serão únicas, então nacionalmente uniformes. Quando isso acontece, ela é fixada pelo Senado. Então, lembra que nós estudamos lá no começo que tem as alíquotas do município, dos estados. Aqui é uma alíquota que é uma alíquota padrão fixada pelo Senado. Ele traz também a vedação, no artigo 238, do crédito desses planos de saúde. Por que que ele traz essa vedação?
imagina-se, né, que a presunção do legislador é que quem utiliza um plano de saúde era para uso pessoal. Tanto é que no PLP 68, quando vocês assistiram a aula gravada, possivelmente nós fizemos uma crítica sobre isso, né? Como assim quando uma empresa adquire um plano de saúde para os seus funcionários, ela não pode utilizar o crédito disso e a questão do crédito amplo? Então, o legislador, quando foi construir essa sujeição aqui, ele trouxe para nós, na cabeça dele, né, que a presunção era que era para uso pessoal. Porém, quando o PLP foi para o Senado, esse equívoco ele foi então alterado e consertado, né? Então o Senado alterou a redação e passou a permitir o crédito do IBS e da CBS quando atendidos os termos da alínea F do artigo 57. E aí, gente, se você olha o artigo, eu achei um artigo para fazer essa aula para vocês, até fui ler também um outro artigo do Hugo de Brito Machado, e ele acredita, no artigo dele, ele fala que assim, as empresas deliberadamente poderão aproveitar o crédito por conta do princípio da não cumulatividade, né? Só que se você olha esse artigo 57, eu até trouxe ele aqui, eu estou até com ele em mãos. Ele fala o seguinte na linha F. Vou ler para vocês. Serviços de plano, então, né, qual que aqui no inciso quarto ele fala que ele não, exceto, né, serviços de planos de saúde e de fornecimento de vale transporte, vale refeição, vale alimentação destinados a empregados, aos seus dependentes, em decorrência de acordo ou convenção coletiva de trabalho, sendo os créditos de aquisição desses serviços equivalentes aos respectivos débitos do fornecedor apurados e extintos. Então, aqui, quando ele fala isso, na nossa interpretação, na minha, e aí eu até deixo aqui a pergunta para vocês. Ah, eu já respondo o Elvis ali. O que que vocês, se vocês fossem orientar o cliente de vocês hoje, vocês vão falar para ele, vamos supor que na atividade não tenha um acordo nem convenção coletiva determinando que ele dê o plano de saúde. Você hoje, como consultor da empresa, você vai falar o que para ele? Que ele pode utilizar esse crédito ou que ele não pode utilizar esse crédito? O mais conservador é falar para ele que existe esse dispositivo, né? O que que a Aline sempre fala? Quem decide é o cliente. Se quem decide é o cliente, você traz isso para ele. Olha, o artigo 57, ele prevê expressamente que somente acordo com convenção coletiva. Se for um valor muito significativo, você pode falar para ele, é defensável. Se ele for, é defensável. Ou então propor para ele que ele chame o sindicato para que isso conste em um acordo. E aí vocês ficam resguardados em relação à utilização do crédito. Então, essa vai ser uma alternativa. Por isso que outra coisa que nós sempre comentamos aqui para vocês, eu também entendo que pode ser discutido, por conta do próprio princípio, né, que está a emenda constitucional. Nós precisamos mais do que nunca nesse momento, gente, em que não há uma jurisprudência consolidada, que não foi discutido há tanto tempo, né? Tudo muito novo, a gente vai precisar ser muito estratégico. Não dá para você inviabilizar a operação do cliente. Ele quer alguém que realmente venha e traga soluções para ele. Então a gente vai precisar ter essa visão estratégica. Olha, aqui pode ser que tenha um risco, mas nós entendemos que esse risco aí ele é possível de ser defendido se vier ser questionado. Eu acredito que pode ser questionado, porque a gente está numa fase que precisa de crédito, né? O Dani trouxe no nosso grupo os, o quanto que está sendo investido para essa tecnologia, para a reforma tributária funcionar. Ontem, no evento que nós fomos, que eu e a Aline até ficamos discutindo sobre isso, os procuradores falando que eles fazem toda a análise de transação ainda de forma manual.
Não existe uma inteligência artificial, não existe um sistema, inclusive a observância dos pagamentos acordados. E aí a gente até brincou, né? Nossa, mas hoje com tanta tecnologia, por que que não faz isso? Porque todos os recursos estão sendo destinados agora, principalmente agora, para essa reforma tributária. Então, ela precisa funcionar, ela precisa sair do papel. Então, por isso eu acredito que muita coisa aqui vai ser questionada. Tudo que não está previsto em lei e tem margem para a incidência do tributo vai ser cobrado, porque precisa de arrecadação. Mas eu entendo também que muita coisa aqui pode ser discutido, inclusive isso, a Milena trouxe isso para nós. Existe aí o princípio do crédito amplo, não tem porquê, né? Se tem a previsão. E outra, essa condicionante fere o princípio também, outros princípios, né? Por que que quem tem o acordo ou convenção coletiva pode e o contribuinte que não tem não pode? Também infere princípios. E assim por diante. A gente poderia ficar discutindo por muito tempo aqui as questões contenciosas, que ainda é muito incipiente, tá? Aí, artigo 242, que eu trouxe aqui para vocês. Caso venha a ser permitido o fornecimento de serviços de planos de assistência à saúde para residentes ou domiciliados no exterior, para utilização no exterior, ele será considerado como exportação. E no nosso ordenamento jurídico, nós não exportamos tributo. Portanto, ele fica imune do IBS e da CBS, tá? Então, essa é uma observação. Só voltando um pouquinho, quando a gente estava falando de combustível, o Elvis perguntou se só a atividade de transporte poderá acreditar. Eu entendo, Elvis, que tudo que for consumido, assim como está previsto expressamente na lei, eu consigo utilizar. Então, por exemplo, alguma atividade onerosa que utilize ele como insumo, para mim ele tem direito ao crédito também. Não está escrito de forma expressa que é somente o transporte. Trouxe o transporte a título exemplificativo para vocês, tá? Concurso de prognósticos, para a gente conversar aqui. Nós temos aqui, eu trouxe só o que era o significado de cada coisa, então nós temos aqui algumas questões relacionadas a prognóstico, então tudo que for sorteio tá valendo. Ai, eu não comprei, porque a gente sempre pensa na lotérica, né? Eu comprei um número e ele foi sorteado, portanto paga. Não, se eu estou participando, a Fenty resolveu fazer um sorteio, você preencheu um formulário, né, de forma gratuita. E a gente, esse sorteio, entende-se aqui que vai ser tributado, tá? Ah, base de cálculo incide sobre o montante devido à entidade. Então, correspondente ao produto da arrecadação das premiações pagas, que a gente, né, não sei se quem opera com isso, se tem algum cliente que trabalhe com isso, é algo que é um pouco mais distante do nosso dia a dia, mas eu trouxe aqui para vocês para a gente conversar. Artigo 247. Fica vedado o crédito de BS-CBS aos apostadores do concurso de prognóstico. Aqui a gente poderia entrar na mesma discussão, né? O crédito não é amplo e tal, mas é que assim, a presunção do legislador é que não há uma atividade que tenha como pressuposto ficar apostando. Então, não teria por que dar direito ao crédito. Sei lá, imagina que uma empresa, é, ela separa uma parte da receita dela para ficar apostando. Então, não vai dar direito ao crédito, tá? Porque pressupõe que isso não faz parte da atividade. Dos bens imóveis. Aqui eu trouxe algumas observações para vocês, mas eu quero já lembrá-los que nós temos uma aula, né, com o auditor Jefferson, que, gente, foi uma aula excelente. Se você ainda não assistiu, recomendo fortemente que você assista, tá? E hoje nós acabamos de enviar uma cartilha do Fiesp exatamente sobre esse tema. Então, vale também para quem trabalha nessa área se debruçar aos estudos, tá bom? Bom, o que que nós temos aqui? Se você olhar o artigo 251, nós temos que todas as operações serão tributadas quando realizadas por contribuintes
sujeitos ao regime regular do IBS e CBS ou que tenham prática de operações com imóveis como atividade empresarial, famosa habitualidade. A diferença é que ele trouxe os limites e os requisitos para ser considerados habituais, acredito que para evitar discussões futuras, porque o tema habitualidade sempre foi objeto de muita discussão no nosso ordenamento jurídico. Então, quais são esses limites que ele trouxe, né? Quais são os requisitos para ser considerado habitual? Então, ele traz aqui locação, sessão onerosa, desde que no ano anterior do calendário. Então, assim, ó, locação, sessão onerosa, arrendamento de bem imóvel, desde que no ano calendário anterior, requisitos para habitualidade. A receita total com essas operações exceda R$ 240 mil. Tenha por objeto, ó, e aqui é um E, tá? Tenha por objeto mais de três bens imóveis distintos, ou seja, já vai trazendo um ar de que você pratica essa atividade, né, com caráter de habitualidade. Alienação, cessão de direitos de bens imóveis, desde que tenha por objeto mais de três imóveis distintos no ano calendário anterior. Alienação, cessão de direitos no ano calendário anterior, construído aí quando você constrói imóvel e vende imóvel. Se você alienar nos 5 anos anteriores à data da alienação, então veja que ele vai fechando. Por exemplo, eu tenho um imóvel e eu vendi esse imóvel. Vai incidir? Não. Agora, se eu tiver como uma atividade paralela, eu estou comprando vários imóveis, estou vendendo e ganhando dinheiro com isso, começa a incidir. Qual que é o limite para isso? Tenha por objeto mais de três imóveis. A receita total dessas operações exceda 240. Por exemplo, a gente tem um cliente que ele tem uma indústria, a atividade dele é uma indústria, mas ele faz parte da distribuição dele de dividendos, ele pega isso, constrói imóveis de alto padrão, mobília todo o imóvel e vende esse imóvel, tá? E ele faz isso em menos de 5 anos, porque normalmente ele faz um e vende, né? A construção do imóvel demora uns dois e ele já vende. Agora vai encaixar, porque a gente tem aqui o prazo de 5 anos. Bom, artigo 253. O que que nós temos aqui? Acabou a farra do Airbnb, né? Do Booking que nós temos. E aqui ele faz uma distinção entre serviço de aluguel e serviço de hospedagem, que é importante para nós. Como que ele faz a distinção? Através do prazo. Então, o que que ele traz aqui? Prazo inferior a 90 dias, ao de 90 dias, considera serviço de hospedagem. Então, submete-se às regras do artigo 278. Prazo superior a 90 dias, aí submete-se às regras do artigo 253. Vai ser considerado serviço de aluguel, tá? Então, atenção para essa data. Já conflita com a lei de locação, olha lá, o Anderson trouxe para nós. É, e aí a gente começam as discussões. Por isso que eu falo, tudo que é novo, a gente precisa fazer uma análise muito apurada da harmonização com os outros, com as outras normas. E aqui, gente, eu já deixo para vocês duas dicas de livro: Fundamentos do Direito, Teoria do Ordenamento Jurídico e Teoria da Norma Jurídica. Porque isso vai ajudar vocês em relação a conflitos de normas que agora começam a existir, tá? Olha lá. E a locação residencial coloca o prazo mínimo de 36 meses. Outro livro que eu vou deixar aqui para vocês, de dica, gente, é esse aqui. Depois eu mando lá no nosso grupo, que é o papel da Lei Complementar Tributária no Desenvolvimento Federativo, até para a gente entender esses conflitos de princípios, tá bom? Aqui, artigo 254. O que que nós temos que chama atenção? Ele traz para nós sobre o momento do fato gerador do IBS e da CBS. O que que ele estabelece? Inciso primeiro, alienação do bem imóvel no momento do ato da alienação.
ato da alienação já começa a dar problema, tá? E eu já chego nele. Então, no ato da alienação, na cessão ou no ato oneroso, translativo ou constitutivo de direitos reais sobre bens imóveis, no momento da celebração do ato, importante esse termo, inclusive de quaisquer ajustes posteriores, exceto os de garantia. Na locação e cessão onerosa no arrendamento de bem imóvel, no momento do pagamento, no serviço de administração e intermediação do bem, no serviço de construção civil no momento do fornecimento. O que eu trago aqui para chamar a atenção para vocês? Parágrafo primeiro. Para fins do disposto do inciso um deste artigo, considera-se alienação, a adjudicação, a celebração, inclusive de quaisquer ajustes posteriores do contrato de alienação, ainda que mediante, olha isso, gente, instrumento de promessa, carta de reserva com princípio de pagamento ou qualquer outro documento representativo do compromisso ou quando implementada a condição suspensiva. O que ele está querendo aqui? Eu não quero que você protele o pagamento desse tributo no ato da alienação. Você faz uma promessa de compra e venda, senta nela e você está ali com o imóvel. Então, esse parágrafo primeiro, eu entendo que ele é questionável e eu trouxe aqui os motivos. Por quê? Quando eu faço uma promessa de compra e venda, né, na verdade, ele não quer que você postergue o pagamento ao momento da escritura definitiva. Então, ele traz aqui que qualquer ato de promessa, representativo de promessa, incida o tributo. Mas a gente tem que lembrar, e aqui começa, as questões dos conflitos de precedentes que a gente falou no Tax Day. O STJ, ele tem uma jurisprudência firmada no sentido de que o ITBI, eu sei que é outro tributo, não incide sobre mera promessa, porque eu não tenho a transmissão do imóvel, não tenho a transferência de titularidade. E como que essa lei complementar, ela traz exatamente a diferença, ele traz que sim, incide. Então, a gente também tem aqui um sistema de precedente, mais uma vez, Ander, que conflita. Eu demoro 20 anos discutindo que a promessa de compra e venda, ela não é uma transmissão definitiva. Eu não transferi a titularidade. Aí vem uma lei complementar e fala, não, mas vai incidir independentemente disso. Qual que vai ser o papel dos nossos precedentes? Porque precedentes está no nosso ordenamento jurídico. Inclusive como condição para que o ordenamento pare em pé, porque senão por que que eu vou ficar discutindo se semana que vem passo 20 anos discutindo um tema, aí no próximo julgamento eu não observo ele. O nosso sistema democrático de direito vai ser afetado em razão a isso. Então, também penso que pode virar eventual questionamento judicial, tá? É, mais trabalho para nós, mesmo antes do recebimento do preço. Exatamente. De acordo com o que está escrito aqui, Milena. O que é o parágrafo primeiro. Minha discussão é essa. Não sei se ele vai ser questionado, né? Porque, ó, quando você lê ele, porque o inciso primeiro fala sobre alienação, sobre o ato da alienação. E ele traz que o ato pode ser, inclusive, um instrumento de promessa. É, vai ser bem complicado isso. O judiciário vai bombar. E aí e aqui eu até trago essa, essa reflexão para vocês, né? O que que vem em relação aos nossos precedentes, que é uma preocupação, é uma grande preocupação. Eu quero trazer uma aula de um. A gente está vendo, né, alguns professores aqui alinhando a agenda. Inclusive, esse é um tema que vai ser legal da gente discutir, o sistema de precedentes no Brasil. Previsão de redução. Peraí, a promessa está sendo reavaliada no STF. Colher organização para não reafirmar a jurisprudência. Começa.
Cada vez fica melhor. Bom, e quando a gente compra, ao final, quando a gente parar aqui a nossa transmissão, eu abro até para a gente discutir, para a gente conversar mesmo sobre esses pontos, que tem muitos pontos aqui que precisam ser discutidos. E quando, por exemplo, a gente vai vender o imóvel e aí tem um débito de IPTU. Vocês sabem que o débito de IPTU, ele acompanha a propriedade. Então, se eu adquirir, eu passo a ser responsável pelo IPTU. E aí você faz ali no arranjo, você coloca no preço final da venda. Em relação a isso, né, aos penduricalhos, nós não teremos a incidência de IPTU. Ah, por exemplo, cobrou IPTU, ele não compõe a base de cálculo. Menos mal. Redutor de ajustes. Gente, e aqui é que eu fiz a consideração para vocês, porque o professor Jefferson, ele abordou muito o redutor de ajuste e o redutor social na aula dele. Então, não vou repetir o tema e recomendo que vocês assistam, que é muito legal. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês sobre o viés jurídico da coisa, aguçando aí para eventuais vícios formais. Qual que é a intenção do legislador aqui? É que ocorra em relação ao ganho experimentado na alienação e não o ingresso bruto obtido, porque a gente sabe que tem algumas situações em que a venda não corresponde ao valor que eu realmente vou colocar no meu bolso. Então aqui ele traz alguns redutores de ajuste. Onde eu chamo a atenção para vocês? Quando nós fazemos loteamento que é realizado com contrato de parceria, porque o redutor de ajuste ele está condicionado à situação do contribuinte. Então, quando a gente tem um contrato de parceria com vários parceiros, o redutor de ajuste ele vai ser realizado por meio do contrato de parceria que cada um realizou. Porque eu tenho que observar, por exemplo, tem três parceiros. O redutor é em relação a cada um desses parceiros, porque é em relação ao contribuinte vai ser proporcional. Como que isso vai acontecer na prática? A gente vai ter que ver isso na prática. Não tenho essa resposta para vocês. Porque na minha visão, isso aqui vai ser muito fácil de fraude, muito fácil de ser manipulado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas sobre redutor de ajuste, a gente tem uma aula incrível com o professor Jefferson lá na nossa plataforma. Aqui eu trouxe a questão das incorporações imobiliárias, né? Que nos chama atenção? Mais um tema que ficou discutido por muito tempo no STJ, que se referia à incidência do ISS sobre o valor recebido por incorporadoras quando ele tem um imóvel. Então, o imóvel é próprio, ele utiliza, é feito por conta própria, se ele incidiria nessa incorporação, ou ISS ou não. Na ocasião, o STJ entendeu que não haveria aqui prestação de serviço, portanto, não haveria incidência do ISS, porque ele entendia, de novo, a questão que não tinha uma promessa, aliás, não tinha uma prestação de serviço, mas uma promessa de compra e venda. E ali nós teríamos adiantado esses recursos. Como promessa de compra e venda, agora ele cai em outra vala nessa lei complementar, tudo pode acontecer. Tanto que, se você olha esse dispositivo, você chega à conclusão que agora essa parcela também vai ser alcançada pelo IBS e pela CBS. Então, aquilo que não era tributado pelo ISS, depois de uma posição de discussões por anos no STJ, agora passa a incidir. A impressão que eu tenho, gente, é que eles pegaram vários processos que tinham um impacto econômico muito grande e eles resolveram falar: nossa, isso aqui a gente perdeu, quais processos perdemos? A, B, C, D e E. Então vamos colocar todas essas questões que nós perdemos no corpo da lei para o contribuinte voltar a recolher esses tributos, tá? Então um ponto que eu chamo a atenção das incorporadoras. Bares e restaurantes. O que que nós temos aqui? E nós sabemos que bares e restaurantes movimentam a nossa economia, né? Na época do Perse, nós tínhamos, o INSPER fez um trabalho incrível e relacionou quanto que eles movimentavam na economia de cada estado,
muitos aqui do Simples Nacional, enfim. Então agora nós temos aqui alguns impactos também. O que que acontecia com bares e restaurantes? Era uma eterna discussão, se recolhe ISS ou se recolhe ICMS. Agora não vai mais ter essa discussão, porque tudo incide IBS e CBS, tá? Porém, nós temos aqui um ponto que nos chama bastante atenção. O que que ele fala no artigo 273? As operações de fornecimento de alimentação por bares e restaurantes, inclusive lanchonetes, ficam sujeitas ao regime específico. E aí ele traz nos seus parágrafos. Parágrafo primeiro: o regime específico de que trata essa seção aplica-se também ao fornecimento de bebidas não alcoólicas. Então, o que que significa? Eu fiz um prato e servi ele com uma bebida não alcoólica. Incide IBS e CBS. Qual que é o grande problema? O parágrafo segundo não está sujeito ao regime específico de que trata essa seção o fornecimento de, vamos lá, bebidas alcoólicas, ainda que preparadas no estabelecimento. Então, olha a complexidade disso. O bar, ele vai ter que trazer na conta, vamos lá, o valor daquilo que está sob esse regime específico. E a exclusão daquilo que não está nesse regime específico, que é bebidas alcoólicas. Então ele vai ter que segregar na conta para fim para sujeição do regime. E aí eu pergunto para vocês, imagina os bares menores, como que vai ficar em relação a isso? Tá? Então tem muita complexidade pela frente que a gente vai ter que, no dia a dia, saber como que nós vamos lidar com elas, como que elas vão acontecer, o que na prática vai funcionar. Mas isso aqui eu penso, inclusive, que vai ser objeto de muita manobra por parte aí dos estabelecimentos, porque vocês sabem, né? O brasileiro é super criativo para isso. Então, como que em uma eu estou em um regime específico, né? Então, eu forneço um prato, tá no regime específico. A bebida alcoólica não. Vou ter que segregar isso na conta. Como que posso manipular isso, tá? Então, é um tema que a gente, para ficar atento também. Inclusive, avisar os clientes de vocês. No artigo 274, nós temos o quê? Já a previsão de que as gorjetas não incidem. Lembra essa discussão? Também, vários lugares discutindo se incidiria ou não sobre as gorjetas, enfim, pacificou. E aqui já está previsto que não incide. É uma, é uma previsão lógica, né? Eu não tenho que pagar. Mas ele traz as condicionantes, desde que repassada integralmente por empregado, sem prejuízo dos valores das gorjetas que forem retidas pelo empregador. E o seu valor não exceda 15% do valor total do fornecimento de alimentos e bebidas, justamente, gente, por conta de fraude, tá? Evitando fraude. E os valores são repassados para aqui, serviços de entrega. O inciso segundo, ele está em harmonia com a nova economia. Porque hoje em dia nós pedimos alimentos em bares e restaurantes através do iFood, por exemplo. E a gente sabe que uma parte disso era discutir, que a gente até trouxe isso para vocês, né? Uma possibilidade de discussão em relação à exclusão da base de cálculo das taxas de entrega, das plataformas de serviço. Então aqui ele já traz, não faz parte, tá? Então isso é bem legal, já está ajustado com a nova economia. Outra coisa que eu trouxe para vocês é em relação às alíquotas, né? Então, nós temos que fica reduzida a 40%. E aqui fica vedada a apropriação, ó, isso é interessante, fica vedada a apropriação do crédito de IBS e da CBS pelos adquirentes de alimentação e bebidas fornecidas pelos bares e restaurantes, inclusive lanchonetes. O que vocês acham do artigo 276? Penso que a intenção do legislador, eu sempre gosto de ver a exposição de motivo quando eu estou estudando uma lei. Porque na exposição de motivo, você entende qual que foi a cabeça do legislador para isso. Que essa atividade, ela não, por exemplo, não guarda relação com a atividade
do estabelecimento do contribuinte. Então, por exemplo, se eu estou comprando uma comida, presume-se que seria destinada para o meu consumo. Mas será que toda e qualquer situação se enquadra aqui para vir essa expressão vedada? Exatamente, né? Porque da forma que está expresso aqui, Milena, eu não concordo, certo? A gente tem que, realmente, o artigo 276, ele traz para nós mais um motivo aqui de contencioso. Só hoje nós falamos de quantas possibilidades de contencioso. Eu tenho uma esperança de que isso aqui foi aprovado às pressas e que muita coisa vai ser questionada e vai ser revista. Porque se não for isso, eu não sei nem o que que vai virar, tá? Bom, eu trouxe esses temas para a gente debater e vou abrir questões diplomáticas, não trouxe porque acaba ficando muito longe da gente. Mas eu vou abrir aqui para a gente conversar. É, exatamente, Elvis. Eu compro. O Elvis está falando desse dispositivo aqui, gente. Alimentação para pessoas jurídicas sob contrato, o inciso primeiro. E aí, se eu compro congelado no mercado, eu posso. Eu vou. Eu trouxe aqui alguns pontos importantes e vou abrir para a gente, tá? Sem prejuízo da gente discutir outros pontos aqui. Sociedade Anônima de Futebol não trouxe porque é mais distante, mas sem prejuízo também de trazer algum especialista sobre o assunto, até para fazer um comparativo, tá? Bom, pontos importantes para nós aqui. Precisão do cálculo das alíquotas, nós temos alíquotas ad valorem, com cálculo específico. Responsabilidade tributária, né? Identificação clara de quem é responsável. Vedação e manutenção de crédito. Vocês viram que muitos casos aqui traz uma vedação. Na maioria deles eu não concordo, então uma possível tese tributária para criarmos. Base de cálculo detalhada, né? Em algumas situações é somente aquilo que realmente virou um valor novo, né? Foi receita nova, então com algumas excludentes, isso é bom. E aqui as especificidades dos regimes, e a gente vai ter que ir adaptando cada um para o seu caso. Vou interromper o compartilhamento e vou abrir aqui para discussões, porque nós tivemos muitas discussões aqui. E fiquem à vontade para trazer a opinião de vocês, o ponto de vista, né? Já falei aqui, a gente longe de ser dono da verdade. E esses foram os pontos que me chamaram a atenção, tá? Possivelmente outros pontos podem ter chamado a atenção de vocês, mas o que me chamou assim um alerta, puta, isso aqui dá contencioso. Porque o advogado, para quem deixa eu me explicar para quem é contador, o advogado ele tem essa mania, tudo ele quer achar algum defeito para a gente questionar, tá? Isso você sabe, vira dinheiro no nosso bolso, vira muitas vezes encheção de saco para vocês, né? Porque a gente fica inventando terreno na lua. Mas é isso que faz, esse é o nosso trabalho. Então tragam aqui o ponto de vista de vocês. O Elvis trouxe essa questão da marmita congelada. Realmente é isso, né? Tem algumas coisas que você fala, mas por quê? E eu não tenho essa resposta do porquê para vocês, tá? Mas fiquem à vontade. Quando ninguém comenta, eu tenho uma preocupação. Então, na verdade, eu não entendi muito bem essa questão ali da alienação com a promessa de compra e venda. Eu acho que eu vou ter que estudar melhor isso aí para conseguir compreender. Porque vamos pensar o seguinte, eu tenho só uma PJ hoje, né? Eu vendo um imóvel que eu tenho. Eu pago PIS e COFINS sobre pago ganho de capital. Uhum, Aí, ok. Então, teoricamente, eu não pago eu não tenho o imposto que seria o ICMS, e ali diz que vai ter ser a IBS e o CBS, né? Que vai incidir os dois. Por isso que eu perguntei, tá, mas será que teria uma redução de CBS, no caso, para isso? A princípio, não. Ou seja, eu não. estou sendo mais onerado. Não sei se a minha lógica tá certa, tô divagando alto aqui com vocês, entendeu? Vai ser Comparando mais com o onerado, sim. cenário. É Comparando com por, o cenário atual, entendeu? é por Porque se eu isso que. pensar, Perdão, pode falar.
Não, não, eu tô pensando, por exemplo, porque os clientes que a gente tem é comum adquirir um bem e vender e alienar esse imóvel. Imóveis, e agora, por exemplo, com as próprias holdings que tem aí, claro, já entra uma outra questão, né? Mas mesmo assim, o pessoal tá fazendo aquisições e está colocando dentro das holdings, não necessariamente integralizando, mas está utilizando a holding patrimonial, né? E é aí esse questionamento que eu fiquei pensando agora. Opa, a gente consegue ver claramente um aumento de carga aqui. Precisa nem ser muito, né, nem aprofundar para perceber, só pela proposta mesmo. É que eu tô falando assim, porque eu tô pensando, gente, tô falando, aí eu fico meio travando e fico construindo raciocínio. É, Mas é nós isso. temos ali o redutor de ajuste lá no artigo 257. Tanto que ele fala, né? O valor do redutor vai ser composto por seu valor inicial, nos termos do artigo 258. E aí ele começa a trazer, tipo, nas hipóteses da alienação do imóvel, o redutor do ajuste. Será mantido com o mesmo valor, o mesmo critério de correção, no caso de imóvel ser adquirido por contribuinte sujeito a regime regular. Então, assim, ele traz hipóteses da fusão, unificação de bens imóveis, mas para essa situação que você trouxe, eu tenho um cliente que comprou e vendeu. Aí a gente começa a realmente entender o aumento da carga. E, claro que a questão aqui é bem. Bom, que é muito comum o empresário comprar, só que eu não sei se entra aqui agora, porque é muito comum comprar o veículo, né, pela empresa, justamente por causa da redução. Não sei se enquadraria aqui também a venda de veículo. Você entra no imóvel, não entra imóvel, né? Bem Não, imóvel, aqui é imóvel. não entra veículo, mas o Não. empresário também faz muito isso. Então também não sei como é que ficaria esses bens que hoje se paga PIS e COFINS, né, sobre a venda de veículo da pessoa jurídica. Aí a gente teria CBS, IBS. Claro, você não entra aqui agora na discussão, mas só para pensar, porque é a prática mais comum que tem é empresário comprando pós o desconto do PJ. E É. vende e depois tem que pagar o imposto. E fica brabo porque tem que pagar o PIS e COFINS aí na venda da alienação do carro. Isso é comum. Para não ser para vocês, mas para mim é muito comum, É tão comum que eu comprei um pela empresa. né? Só não fica brabo quando tu for vender, tá? Não, isso eu já tô sabendo. Mas o valor do carro é muito, Sim, 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 vale a pena. Vale a ponto pena. muito vale a pena. O Né? Lucas levantou, gente, pode ir contribuindo, não precisa a gente ter muita ordem aqui, não. Vamos. Não, é que o Anderson tinha mencionado a questão da promessa, aí eu até coloquei ali um tema de repercussão geral no Supremo. A Ah, que ideia, tal? obviamente, é que a gente não vai diferenciar, né, ITBI de IBS-CBS. E aí lá tem no ITBI a discussão toda é sobre o vocábulo transmissão e sobre o vocábulo cessão que aparece ali no, dentro do 156. Aqui a gente tem a alienação, né? E qual é o escopo dessa palavra alienação? Até onde vai esse alcance, né? Então aí vem o legislador complementar e delimita. Não, fala, eu quero tributar a promessa já desde o início. Obviamente, quais são os impactos se essa promessa não for efetivada, se isso for reverter, a lei complementar basicamente não trouxe, e isso é Não um ponto de trouxe. atenção. O que me preocupa no regime específico de bens imóveis não ficou muito claro para mim lendo o texto, me debruçando sobre o assunto, ainda não encontrei ninguém para discutir esse ponto, e até que é o espaço para a gente até abrir sobre isso. É. É porque o 251 ele inaugura falando o seguinte: olha, operações com bens imóveis de contribuintes sujeitos ao regime regular de BS-CBS, ou seja, todo mundo que teoricamente é contribuinte não está recolhendo na sistemática de Simples Nacional lá específica. Então, basicamente, todo mundo que realizarem operações com bens imóveis serão tributados nos termos deste capítulo. Ou seja, eu não preciso nem ser uma empresa imobiliária para sofrer tributação naquela sistemática lá. Eu sou uma metalúrgica, tenho um imóvel aqui no meu imobilizado, lá no meu ativo fixo, e vou alienar aquilo, vou ser tributado pelo regime específico. Então, antes, na minha visão, isso aqui é como se fosse uma segundo ganho de capital. O IBS e o CBS vão representar isso aqui no final das contas, um segundo ganho de capital. Se a tributação é excessiva ou não, e aí é uma outra discussão que a gente tem que até botar na ponta do lápis para analisar. Mas o que me causa um pouco assim, que eu ainda não entendi muito bem, é sobre como é que vai ficar a figura do profissional liberal, que é, no caso, uma pessoa física,
e que tem ali alienação promove alienação de bens imóveis. Porque tem um dispositivo ali no 251 ainda, ou 252, que fala que as alienações efetuadas por esse profissional liberal não são, são consideradas alienações de bens e uso e consumo. Eu fiquei na dúvida, será que essa pessoa de fato vai sofrer tributação ou ela vai ficar ali naquelas hipóteses? Não, tem que vender mais de 3 imóveis, tem que ter uma receita de mais de 240 mil. Então, essa é a minha dúvida específica com relação à questão dos profissionais liberais. Fora Mas outras até discussões. tu. Pois não. Não, desculpa. Não, Não, é fala. que tu falou do 251, daí ele fala, ó, as pessoas físicas que realizem operações com bens imóveis serão consideradas contribuintes regulares de BS da CBS. Isso. Então, Não, talvez nessas hipóteses aqui. entraria. Nessas hipóteses, É, aí eu tenho que fazer alienar mais de 3 imóveis, alienar imóvel que eu construí nos últimos 5 anos, ou alugar Exceda, é. mais de três. Só que aí tem um dispositivo que é, salvo me engano. Tô olhando para baixo que eu tô com a lei aqui, tá? Não, tranquilo. É um aqui, ó, o 252 é o parágrafo 7º. Ele fala: aplica-se o parágrafo 4º do artigo 57 da Lei Complementar às operações de alienação, locação, cessão, arrendamento de propriedade de pessoa física sujeita ao regime regular de CBS que não estejam relacionados ao desenvolvimento de sua atividade econômica. E aí, esse é o ativo 57, imobilizado. O ativo. esse 57 é aquele que fala da figura dos profissionais liberais, que é o cara, não, Aí, ó, deixa eu ver só quem tá com o áudio ligado. ó, 57, parágrafo 4º. Os bens e serviços que não estejam relacionados ao desenvolvimento da atividade econômica por de atividade econômica por pessoa física, caracterizada como contribuinte do regime irregular, serão consideradas de uso e consumo pessoal. E ficou na minha dúvida se aquela pessoa física, por exemplo, eu sou um médico, sou um dentista e etc. Eu tenho um imóvel ali de minha propriedade, ele não é, obviamente, não é meu consultório, é onde minha família reside. Eu faço aquela alienação, se aquela alienação ela entra ou não dentro do IBS da CBS. Eu fiquei nessa dúvida. Mas, assim, pensando em toda uma lógica de parágrafo, que é geralmente uma exceção do caput da cabeça do artigo, na minha visão, eu acho que esse médico, esse exemplo que eu dei, ainda que ele seja um contribuinte sujeito ao regime regular, ele não sofreria a incidência de BS-CBS nessa alienação desse imóvel dele. Ô, Essa, Lucas, pois não. é, respondendo aqui, o Hugo de Brito Machado, ele traz que ele entende que se você, ele traz até o exemplo, dentista médico, que uma vez na vida vende um terreno para um amigo, por exemplo, não terá que recolher BS-CBS. Do mesmo modo que se vender seu relógio usado para o vizinho, tais tributos também não incidirão. Então, ele traz isso. A justificativa é justamente se enquadrar nos requisitos da habitualidade. Então, ainda que você seja um profissional liberal e você vendeu uma vez, não. Agora, se você. Aí tem aqui as questões dos 3 móveis distintos, tal, alienação, aqui, ó, pelo construído. Aí, se você atingir esses requisitos, incidiria. Entendi. Posso Não, até depois mandar aqui para você, tá, com tá isso pelo ótimo. menos Me manda depois, se você puder. Nem que seja mando. uma foto, alguma coisa assim. Não, já tiro o copo aqui. Obrigado. E aí ele traz a questão da incidência do ITBI também e tal. Então, aqui te respondendo, pelo menos Hugo de Brito respondendo, ele fala que não. Que para ele, a lógica é que precisa ter essa habitualidade, esse ar de habitualidade. Então, se a gente vender um imóvel aqui, Não, não. sim, entendi, Tá? eu entendi. Entendi. Ele está entrando dentro do parágrafo mesmo. Eu tenho que vender mais de É. três, eu tenho que vender um que eu construí recentemente. Há os requisitos ali É, legais. sim, 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 do parágrafo primeiro. Perfeito. A cartilha do Fiesp que eu mandei lá no grupo, eu acabei de pegar, de baixar, então eu não vi se ela trata essa questão, mas talvez ela trate essa questão, que é sobre bens imóveis.
Acho que vale a gente fazer essa leitura também. Elvis, pode trazer aqui suas considerações. Boa noite, pessoal. Eu sempre gosto de anotar aqui algumas observações, algumas ideias que vêm, né? Algumas são perguntas e algumas são observações aqui. Bom, primeiro, IOF, CBS, IBS, na questão dos serviços financeiros, eu queria entender o seguinte: a bitributação liberou geral ou só quando diz respeito ao dual IVA? Pelo que eu entendo, nós não temos essa. Aliás, continua sendo um princípio, né, de vedação. Mas em algumas ocasiões, principalmente ali quando a gente fala das questões financeiras, a gente observa uma bitributação. Por isso que eu acredito que vai ser objeto de judiciário. Ok, então não liberou geral, né? Então vai ter muito contencioso aí. Advogado pensa contencioso, mas contador pensa como que o empresário ele vai criar formas de fraudar. E o que eu mais vi aqui na explicação hoje foi formas de fraudar. Eu já imagino várias formas de fraudar. Não que eu incentive os empresários, mas eu já imagino várias. Como ficou claro para mim as questões de parceria. Eu tenho uma especialização na atividade imobiliária, Hum. tenho incorporadores, empresas de construção civil, pessoas que participam efetivamente de leilões, de compra e venda de imóveis, etc. Tudo, loteamento. Então, assim, a questão da base de cálculo que vai ser definida em relação às questões de parceria, para mim não ficou claro. Vocês falaram, é muito fácil fraudar, etc. Tudo, mas, de fato, não ficou claro. Por quê? Tem todo tipo de parceria, de terreno, de material, de mão de obra, né? Parcerias de serviços. Então, assim, eu não consegui entender o que, que vai ser realmente base, tanto para acreditamento quanto para débito, no final, em relação ao CBS na atividade imobiliária, em nenhuma situação dessa. Não ficou claro para mim, não tenho a menor ideia nem por onde que vai começar a ser calculado isso quando não envolve dinheiro, tá? Estou falando assim, pô, e é muito comum. É mais comum, na verdade, não envolver dinheiro na atividade imobiliária do que envolver em todas as frentes. Isso é uma observação, um pouquinho de dúvida. E outra coisa tá, é cabeça também de contador aqui. Pelo que vocês estudaram até agora, há algo em relação à depreciação ou valorização que modifica em base de cálculo CBS-BS em alguma frente? Mais uma observação aqui para vocês. Não sei se vocês querem que eu continue falando aqui, eu já quero responder. Não, pode continuar. Em relação à É, depreciação, eu ainda não estudei. Não sei se a Aline, que trabalha bastante com recuperação de crédito, viu alguma coisa, mas eu não, ainda não vi. Ou não cheguei nessa parte ainda. tudo bem. Outra coisa também, o Anderson falou aí, eu concordo com 100% do que ele falou, e também me atinui em relação à questão do ganho de capital, junto com o CBS, DS, e as bases de cálculo serem diferentes, assim, mesmo fato gerador com bases de cálculos diferentes, né? Porque ganho de capital a gente vai ter a questão da depreciação, né? E o CBS, BS, pelo que eu estou entendendo, ele vai estar trabalhando com os valores cheios, né? Então, assim, também me deixou bastante confuso em relação a essa situação. E, tá, só um comentário final, base ampla, o que eu mais vi até agora, nos 6 encontros, é restrição de crédito, sendo que a gente tinha estudado na emenda constitucional base ampla. Então, só uma questão de observação também. Essa questão do crédito vem sendo bastante discutida e criticada por principalmente doutrinadores que eram contra a reforma porque conseguiam enxergar que existia um lobby por trás dela. Então, se você pega Ives Gandra, o próprio Hugo de Brito Machado, e eu como compartilho muito desse racional deles desde o início em relação às críticas, eu acabo estudando muito essa vertente. E eles são muito críticos em relação a isso. De que nos foi vendido algo, o Hugo de Brito Machado ele traz assim por diversas vezes, foi vendida uma reforma maravilhosa, neutra, com crédito amplo.
Aí quando você vai ver, ela não é tão neutra assim, porque ela tem vários regimes específicos. Dentro desses regimes específicos, há várias exceções. Então, por exemplo, bares e restaurantes. Existe uma exceção dentro da exceção. Eu coloco ele dentro de um regime específico e eu tiro uma base da receita dele do regime específico. Então, aquilo que a gente já sabia que ia acontecer, que ela não ia ser tão ampla assim, que ela não ia ser tão neutra assim e nem tão maravilhosa assim. Algo que eu e a Aline estamos agendando para vocês é trazer uma aula de como vai ser a contabilização da reforma. Porque todo mundo fala muito, né, sobre as questões até mais ou teóricas ou voltada mais para a parte do indireto, né, sobre o consumo, mas e a contabilização disso tudo? A gente foi num evento, já está até com bastante tempo, e o contador do Itaú fez bastante demonstração dessas contabilizações. E, gente, vai mudar tudo também, falando aí para contador. A forma de contabilizar as coisas mudam de uma forma muito drástica. Nós tentamos levar ele para o Tax Day, mas ele não tinha agenda, infelizmente. Mas agora a gente está tentando trazer uma aula para frente sobre isso. Porque muda, infelizmente muda. O crédito não vai ser tão amplo assim, como você falou. Nessa exposição desse capítulo específico, que a gente está estudando por capítulo, ficou muito claro a quantidade de falhas que a lei tem. E aí eu não sei se eu jogo nas costas da pressa, ou realmente porque é algo muito novo e não conseguiram contemplar praticamente tudo que vai acontecer, e aí vai caber a nós realmente esse retrabalho. Eu fiz uma reunião hoje e estava com um cliente e dois contadores da empresa. Já foi bem bom que foi sabatinado, né? Mas tranquilo. E a gente estava falando sobre, no final da reunião, até inclusive levantei a questão da reforma, né? Aquela coisa que a gente vai fazendo para educar, né? E a empresa já parou o que ela estava planejando para começar a desenvolver um sistema para trabalhar as questões da reforma. Só que ela tá fazendo isso com o pessoal da TI deles, no caso, né? E aí a gente falou sobre, tá, mas qual é a base que eles estão começando a trabalhar? Porque a gente não tá, inclusive, né? A gente tá no segundo semestre e praticamente e não tem uma alíquota definida, não tem um sistema de escrituração, não tem, né, uma própria contabilização definida. Aí a gente começou a questionar isso tudo. E aí o contador falou assim, ele disse, olha, a gente aqui não está ainda preparado para conseguir trabalhar a reforma para a empresa. Com certeza não está. E por mais que a gente tenha acompanhado, realmente a gente não sabe nem como vai ser um processo de escrituração. E aí isso fica como experiência para reuniões que tu tem com o cliente, porque ele também questiona e a gente não sabe nem falar direito o que vai acontecer, né? E porque o empresário ele quer número, ele quer prática, essa é a verdade, né? Então Exatamente. ele quer isso. E hoje eu saí da reunião, eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que parar tudo e ir para a reforma de vez, porque a gente começa a ser sabatinado e tu começa a ficar meio sem saber o que responder, mas ao mesmo tempo tu não sabe o que responder porque não tem as coisas para responder. Então fica tão complicado, e era uma reunião muito, muito importante, assim, né? Mas fica a experiência para os colegas que, apesar de a gente achar que aqui os empresários não. O pequeno, digamos assim, ele não está tão interessado, na verdade, acho que de tanto ouvir falar, ele está começando a se interessar. E aí vai caber a gente agora correr mais ainda atrás do que precisa, né? Eu até comentei, Ander, agora há pouco lá nos stories, que a água vai bater na bunda com as alterações da nota fiscal, né? Então, porque assim, até agora, na verdade, a gente não sabe, por exemplo, se as alterações vão afetar as empresas do Simples Nacional. Não deveria, mas, teoricamente, quando a gente olha lá todas as disposições da nota técnica, também não fala que não. Então, assim, essas questões vão começar a chegar até nós, né, como consultores, enfim, quando as notas começarem a serem barradas, eu vejo esse como um primeiro momento,
porque sem as informações ali de BSBS, as notas não serão autorizadas, e aí é onde as empresas vão começar a dar um pouco mais de atenção, né? Então, eu acho que esse vai ser o primeiro momento que as empresas falam, opa, o negócio começou mesmo, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. A Débora ia falar alguma coisa, eu acho. Pode falar, Débora. Não, na verdade, até a dificuldade é geral, né? Estava até comentando com a Bruna no particular. Cada um com sua área, com a sua dificuldade, né? Fui começar a fazer um desenho de cenários para uma construtora, aí você descobre. Porque assim, quando você está na indústria, você é a ponta, você que desenha o cenário para todo mundo que vai vir depois, né? E aí, quando você está no meio? Como é que você desenha o cenário de um pacote de cimento? Então, você tem que sair fazendo isso, né? Então, a dificuldade da reforma que está vindo, né? Não só na operacionalização, né, que é o que vocês falaram da contabilidade, que os contadores já têm começado a se atentar, né, que vão começar a perder benefício, né, perder formas. Se hoje eles já não estão fazendo muito certo, imagina depois da reforma, né, que tem que optar por dentro e por fora, né? Então, é algo assim que tá todo mundo sem saber o que vai fazer, né? Olha, Débora, assim, fazendo um comentário sobre o Anderson. Quando a gente sai para conversar com o empresário, muitos ainda estão em negação, não sabem exatamente se eles precisam ou não se preocupar com a reforma tributária. Outros estão acreditando que vai ser muito simples, porque eles leram isso no jornal que vai ser muito simples e eles acreditaram. E outros não já entenderam que precisa se preocupar, mas eles pensaram alguma notícia que foi favorável e se apegaram a isso. Então a Aline até comentou, né, no último encontro que nós tivemos, que nós fizemos um trabalho, né, para o G4 que vocês viram lá, e eles estavam muito apegados ao fato de terem uma redução. Só que quando você olha para a lei, porque é ensino, 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 e aí eles não estavam nem, ou seja, eles tinham consciência, sabia da reforma, sabiam que eles tinham uma redução e não se preocuparam em aplicar essa redução. Se o fato, a gente fala, né, não tinha ali o fato oponível a ele. E aí, quando se coloca ali, tinha muitas questões que a gente fala, não, mas não aplica para ele aqui essa redução. Então, eu acho que a gente está num passo anterior. Então, por exemplo, quem tem, né, já tem clientes na carteira, falando para quem já é mais experiente, é olhar para essa carteira e falar assim, como que ela vai afetar cada um. Então, por exemplo, a gente está aqui com certificado digital, até comentei com a Aline, falei, Aline, estou com certificado digital aqui de um planejamento tributário, amanhã eu falo com você sobre isso, que é de um grupo de escolas. Ele se encaixa nessa redução, mas ele está preocupado com a reforma tributária. Então, ele pediu uma proposta para modelagem de cenários. Então, eu acho que cabe a nós olharmos para os clientes que nós temos na carteira, identificar alguns pontos chaves, que nem a gente fez aqui. Nossa, olha isso aqui, vai, por exemplo, bares e restaurantes. Quem tem clientes bares e restaurantes? Olha, você sabia que tem esse ponto aqui que pode pegar para você, inclusive na gestão do seu negócio? E trazer essa consciência. E como o Anderson falou, mas tem muita coisa que a gente não sabe. Trazer a consciência é diferente de trazer um parecer, né? E aí, por quê? E, realmente, gente, ainda está sendo muito. Tem muita construção pela frente. Você pega alguns artigos de grandes doutrinadores que eles olham, e aí eu falo com fundamento na Constituição, tá? Não em relação àquilo que é novo para nós, mas eles fazendo um paralelo com aquilo que deveria ter uma harmonização no sistema constitucional, eles também não conseguem fazer isso. Então, não é que a falha é nossa, que a gente não tem repertório para fazer isso, é que realmente é novo e tem muita falha. E a gente não consegue trazer isso para a aplicabilidade do dia a dia, em alguns pontos. A gente está frequentando muitos congressos, muitos eventos, conversando com quem está no front. E, gente, a dúvida existe. A gente estava conversando com um grande amigo nosso que, assim, está à frente de projetos gigantescos de modelagem de cenários, que a Aline comentou no início da aula. E aí ele trouxe um ponto que nós olhamos para ele e falamos assim: isso daí vai dar contencioso.
Porque não tinha uma resposta para aquilo ali. Pois a Aline pode até trazer aqui para vocês, era uma questão de redução da alíquota. Mas assim, qual que era o ponto? A gente vai ter uma transição proporcional, certo? Do ICMS. E o que que fala a lei que nós estudamos? Os benefícios também serão diminuídos proporcionalmente, ok? Para não ter uma queda brusca. E a alíquota zero? Se é zero, como que nós vamos fazer com isso? Como que vai ser essa proporção? Essa empresa, então, de um dia para o outro, pá, paga tudo? Mas eles fizeram com o segmento de transporte de passageiros, eles estavam isento de PIS e COFINS, ficou alguns anos, aí da noite pro dia voltou a tributar, virou um caos. Aí eles foram lá e concederam, então, um crédito presumido sobre o PIS e COFINS, sobre o valor da alíquota. A IN que mudou agora, mudou totalmente a forma de crédito. A gente tem uma forma de crédito na IN do PIS e COFINS agora, que da última alteração, e tem a lei de 2023 que trouxe esse crédito presumido justamente por conta dessa questão econômica, que foi uma briga, na verdade, por conta disso. Eles saíram de uma alíquota zero e passaram a tributar da noite para o dia. Eu só estou trazendo isso para complementar de uma situação de um segmento que eu sei que aconteceu isso e que agora, esse mês, a gente estava fazendo o levantamento, o cálculo do crédito e eu me deparei com duas formas. Aí eu saí questionando, bom, ok, qual que é o melhor que se calcula? Ah, se calcula o que é mais benéfico. Ah, nossa, que maravilha, a gente seguir essa linha, né? Totalmente insegura, se a gente for parar para pensar, né? Não tem segurança nenhuma. Mas talvez venha aí essas alterações à construção que tu falou, vai sendo construído. Mas eu penso na prática, porque tem segmentos que foi assim, se a gente, é que eu trabalho bastante com transportes, né? E se a gente pegar o diesel, né, nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, olha todo o caos que é a tributação do diesel e o quanto isso impacta. Por quê? Por conta das questões econômicas mesmo, na verdade, né? Se isenta, volta, tributa, para de tributar, dá uma redução, dá um crédito, tira o crédito. É assim que funciona, né? Ah, bom, só para complementar. Eu Não, acredito gente, que, assim, muita coisa realmente a gente vai ter que dar tempo ao tempo. Porque, como eu falei, a gente já está aí com a nota fiscal eletrônica batendo na porta, a gente não tem uma definição como que vai ficar para as empresas do Simples Nacional. Imaginem essas questões, né, que entram na particularidade de cada setor, de operações específicas, produtos que antes tinham redução e agora não tem mais, não entram lá nos anexos da lei complementar. Então, a gente vai ter que dar um passo de cada vez para a gente conseguir entender, né? O que eu sempre sugiro é que dentro de um trabalho de modelagem de cenários, a gente sempre tem que apresentar o cenário mais conservador, né? Leia-se o pior cenário, para o cliente já se preparar para aquilo. E se no decorrer do tempo a gente tiver uma legislação que regulamenta de uma forma diferente, aí sim, né? Assim como a questão das prestadoras de serviços, que tem lá o PLP, que estava, pelo menos, né? Não tem acompanhado, mas estava rodando sobre o crédito presumido da folha. Mas aí a gente, de fato, precisa considerar o pior cenário, sem o crédito da folha. Se acontecer, que bom, e aí a gente muda o trabalho, a gente conclui com essas alterações, né, as novas regulamentações para cada setor. Fechou? Mais alguma dúvida, gente? Alguma consideração? As Hum, dúvidas são todas, né? Dúvidas todas. todas, vamos ficar aqui até o dezembro. Bom, mas é isso, acho que deu para a gente fervilhar mais um pouquinho a nossa cabeça com muitas informações e a necessidade da gente tomar cuidado sempre que chega um novo cliente, entender qual é o setor, qual é a atividade, né? Repetimos aqui muitas vezes e repito novamente que essa lupa tem que ser colocada na lei. Então, não dá para pegar a informação rasa e simplesmente aplicar aquilo para o nosso cliente, né? Então, tomem cuidado com isso nas reuniões, principalmente em relação às reduções, a esses setores
que tem tributação diferenciada, para que o cliente não crie uma expectativa de que ele vai se enquadrar em algo que parece bom e depois aquilo não se aplica a ele. Ok? Bom, e deixo aqui o meu convite para vocês, né? Amanhã nós temos uma oficina sobre o futuro do contencioso, com a professora convidada muito especial. Então, a oficina que seria sábado, passa a ser amanhã, sexta-feira. O conteúdo ficará gravado, mas tentem participar para que vocês possam interagir, fazer perguntas. E vamos dar aí mais um passo em relação à reforma tributária. Combinado? Combinado, então? Então a gente se vê amanhã de novo. Se atentem ao horário, é uma horinha mais cedo, tá? Nós vamos falar sobre uma perspectiva do contencioso administrativo. Ela é conselheira do CARF, ela está bem à frente aí dos estudos da reforma, do PLP 108, e em breve a gente marca uma para falar sobre o contencioso judicial, tá bom? Até, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijos, tchau, tchau.